Eu queria que o mundo inteiro assistisse o vídeo que eu fiz assim. Resina epóxi transparente é melhor? Eu fiz assim, eu fiz um vídeo com exatamente esse título. Se você não assistiu ainda, assista. Mas eu falo, inclusive nesse vídeo eu abro a estrutura molecular, uma estrutura esquemática ali das moléculas da resina epóxi, explico cada molécula, o que faz cada uma delas e qual molécula que faz um sistema epóxi amarelar. Só que exatamente essa mesma molécula que faz o sistema epóxi amarelar de forma mais precoce, digamos assim, é a molécula que vai te dar a resistência química desse sistema. Então, por exemplo, é exatamente a mesma molécula que faz o sistema epóxi 2001, ou 2004, ou 2025, que são sistemas convencionais, serem anti-blushing. Eles não terem muita resistência ao blushing. Entendeu? É exatamente esse composto, né, que vai fazer com que ele tenha uma resistência química maior. Então, é muito louco. Assim, é a mesma coisa que a Fiat chegar na Volkswagen e falar, o pneu dele ali fura, hein? O pneu dele ali pode furar. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Então, assim, e aí que tá, né? Foi aí que a gente desenvolveu a resina 4002 e 4008, que de fato elas têm proteção UV. Eu sempre falei pra vocês que existe uma prática muito usual no mercado. Isso é muito comum, inclusive no mercado de poliéster, que é basicamente a mistura de corantes ali. Fizemos isso até no vídeo mais recente do canal da Redilize para mostrar para vocês. É uma prática muito comum no mercado, onde a pessoa pega a resina base, que não tem proteção UV, coloca 2 gotinhas ali de corante azul, violeta, ou até às vezes verde, dependendo, mas normalmente é corante azul ou violeta, reenvasa aquele material, né? Ou usa aquele material e fala que é uma proteção UV. É verdade. Não, isso não é uma proteção UV. Isso pode ser uma resistência maior ao amarelamento. Ele está mascarando. Exatamente. Exatamente. É igual você confundir. É igual você confundir. É exatamente isso, tá? É uma analogia perfeita. É a mesma coisa que você confundir maquiagem com protetor solar. É exatamente a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, se eu falo que a 4002 e 4008 tem proteção UV, pode comprar. Ela não vai ter uma gota de corante azul. Exato. Não vai ter uma gota de corante violeta. Ela possui aditivos que absorvem os raios UV. É exatamente isso. Tá? Eu fico bem triste Quando você coloca um corante, você apenas está mascarando. A resina continua desbotando, a resina continua amarelando. Porém, o corante ela vai mascarar, vai demorar mais para desbotar. É exatamente isso. Então, entendam. Resina 2001 e 2004 são resinas extremamente coringas. São resinas que funcionam para tudo. Para tudo. Você consegue fazer qualquer trabalho com as duas. Quando eu falo qualquer trabalho, você faz qualquer trabalho. Quando a gente formulou a 4002 e 4008, entendam que assim, não existe milagre. O sistema epóxi é uma equação de características. Então, no caso da tudo que você adiciona ou remove de um sistema epóxi, você está alterando alguma característica daquele sistema. Então, até quando você... Olha para você ter ideia, até quando você dilui uma resina epóxi, você altera drasticamente as características dela. Por exemplo, uma 2001 e 2004. 2001 é de alta viscosidade, 2004 é de baixa viscosidade. Como que você transforma uma resina 2001 para uma 2004? Você dilui ela. Com etanol? Tem todo... etanol? Não, tem todo o procedimento para você diluir, mas ela é diluída. Ao diluir a resina 2001, você muda a resistência térmica, você muda a dureza, você muda o tempo de cura, você muda a resistência ao amarelamento, você muda a retenção de bolhas, você muda ela completamente. Não vai ser a mesma. Não existe milagre. Pois bem, tudo que você adiciona, mais uma vez, tudo que você adiciona ou remove de um sistema, você altera as suas características. Ponto. O que a gente fez na resina 4002 e 4008 para responder isso, tá? Nós adicionamos um absorvedor UV dentro da resina, tá? No mercado existem milhares, não sei se milhares, mas pelo menos centenas de tipos de absorvedores UV. Então nós desenvolvemos ali junto com os químicos mais fodas desse Brasil, aditivos UV, tá? Que vão inibir ou retardar esse amarelamento do lado da resina.
tá? E do lado do endurecedor, nós removemos, lembra que eu falei agora há pouco que aquilo que dava uma grande resistência química ao sistema 2001, 2004 e dava um anti-blushing para eles? Aqueles componentes que davam super resistência química para eles também eram responsáveis por um amarelamento um pouco mais precoce? Lembra? No endurecedor da 4002, que é o endurecedor 5000, nós removemos alguns desses componentes, para que esse endurecedor ele tenha mais resistência ao amarelamento. Porém, voltando a falar, não existe milagre. Você remove o negócio para evitar o amarelamento, você diminui um pouco a resistência química. Você melhora um ponto, inevitavelmente, nessa não melhoria existe milagre. Você vai piorar um ponto. Não existe milagre, gente. Eu estou ao lado dos químicos mais fodas desse Brasil. Eu posso te falar com propriedade. E a gente chegou nesses químicos muito igual a todo mundo, né? Esperando que fosse feito um milagre. E os caras deram um tapa na nossa cara de realidade. Eu falo, meu amigo, se eu mexer nisso, eu melhoro isso, mas inevitavelmente alguma outra coisa, não maléfica, mas não vai ficar tão bom. Por isso que tem que ir ajustando até um ponto que vai ficar bom naquilo que você quer e menos pior em algum outro ponto que a gente ainda vai saber o que vai acontecer. É a mesma dificuldade para você fazer um sistema de altas espessuras, que você não pode deixar o sistema completamente com uma reatividade extremamente lenta, porque aí você vai diminuir muito a resistência à temperatura do sistema final, vai fazer com que ele nem cure direito às vezes. É a mesma coisa... tem gente que fala, nossa, essa minha resina aqui tem um aditivo anti-blushing. Gente, não existe aditivo anti-blushing. Não existe. Não existe. Eu falei com as maiores fábricas do mundo que produzem aditivos para tintas, aditivos para resinas. Eu falei com eles. Eles disseram que não existem, as maiores do mundo. Então, assim, entendam que as pessoas podem falar o que elas quiserem. Eu, como Bedu, eu como Redilize, tudo que eu falo dentro dos meus sistemas são coisas comprovadas, são coisas testadas e são coisas verdadeiras. Eu jamais vou chegar e vou falar, tipo, puta, esse sistema aqui ele tem proteção UV. Aí você pega o sistema é azul, o sistema é roxo. A minha resina é resina anti-bolha. Tem formas para você fazer... melhorar, mas não. Se você chegar e colocar uma furadeira ali na resina, mexer que nem um maluco ali, encher de ar dentro, vai gerar bolha. Isso acontece até quando eu tenho uma máquina de fazer água com gás lá em casa. Água com gás, o que eu tô fazendo? Jogando ar lá dentro. Ele tem uma máquina de fazer água com gás. Tem que bolha. Fresco. Água com gás é água com bolha, água com ar.